Dezembro 1, lendo a história de Deus. 2 Coríntios capítulos 10 a 13. 2 Coríntios capítulo 10. Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, peço a vocês, eu, que sou humilde, quando estou diante de vocês, mas severo quanto ausente, peço a vocês que, quando eu estiver presente, não me obriguem a agir severamente, como eu penso que ousarei fazer para com alguns que acham que vivemos segundo os padrões humanos, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos, pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para a edificação, não para a destruição de vocês. Não quero dar a impressão de que pretendo amedrontar vocês com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e o seu discurso é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do que é devido, mas nos limitaremos à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança também vocês. Se não tivéssemos chegado antes entre vocês, poderiam alegar que estamos ultrapassando esse limite, quando, na verdade, fomos os primeiros a levar o Evangelho de Cristo a vocês. Da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos do trabalho que outros fizeram. A nossa esperança é que, à medida que crescer a fé que vocês têm, a nossa esfera de atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriar do trabalho já realizado na esfera de ação de outro. Contudo, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios capítulo 11. Paulo e os falsos apóstolos. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha insensatez. De fato, vocês a têm suportado, pois a dedicação que tenho por vocês provém de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. No entanto, não me julgo nem um pouco inferior a vocês, super apóstolos. Posso não ser um orador eloquente, mas tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isto a vocês de muitas maneiras. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir a vocês. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo do que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia
poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. Continuarei, pois, fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos que fingem ser apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Paulo se orgulha dos seus sofrimentos. Volto a dizer, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos se orgulham de modo bem humano. Eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou quem os explora, ou quem se aproveita de vocês, ou quem se exalta, ou quem lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar desta maneira, mas trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como um náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado que eu não me queime por dentro? Se devo mergulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas ordenou que se vigiasse a cidade para me prender. Contudo, por uma janela no muro, fui baixado em um cesto e escapei das mãos deles. 2 Coríntios capítulo 12. Visão de Paulo e revelações do Senhor. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo
repousa em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. A preocupação de Paulo com os coríntios. Tornei-me insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada fui inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com toda a perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um fardo para vocês. Perdoem-me essa ofensa. Agora, estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês, pois o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Afinal, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, muito alegremente, gastarei por vocês tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Agora, será que quanto mais os amo, menos vocês me amarão? Em todo caso, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, prendi-os com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Pedi a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo diante de vocês? Falamos diante de Deus em Cristo, e tudo o que fazemos, amados, é para a edificação de vocês. Pois temo que, ao visitá-los, não nos encontre como eu esperava, nem vocês me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês desavenças, invejas, manifestações de ira, ambições egoístas, calúnias, fofocas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da devassidão que praticaram. 2 Coríntios capítulo 13. Advertências finais. Essa será a minha terceira visita a vocês. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escrevo aos que, no passado, pecaram e aos demais. Quando voltar, não os pouparei, visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês. Ao contrário, é poderoso entre vocês. Pois, na verdade, fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, vivemos com ele para servir a vocês. Examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para demonstrar que fomos aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que fomos reprovados, pois nada podemos contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Alegramo-nos quando estamos fracos e vocês estão fortes. A nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas estando ausente, para que, quando eu for, não precise ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me deu para a edificação, não para a destruição de vocês. Saudações finais. Finalmente, irmãos, alegrem-se, procurem aperfeiçoar-se, encorajem-se mutuamente, tenham um só pensamento e vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todos os santos enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões,
participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.